Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindos ao nosso Clube do Livro Hábitos Atômicos. Estamos na página 171, tá? E vamos lá para a nossa leitura, a regra dos 2 minutos. Como eu falei para vocês na leitura anterior, qual é o hábito que nós estamos criando com o Clube do Livro? 30 minutos de leitura todos os dias. 8 horas da manhã aqui no YouTube. Então, tudo que você ler a mais do que esses 30 minutos, você está no lucro. Tá? As nossas alunas do Rainha Forever sabem que isso, o hábito da leitura, é o que auxilia com o desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque com esse livro nós estamos pegando insights de como melhorar os nossos hábitos, de fazer a planilha financeira, o hábito de remover hábitos antigos, que é remover o hábito de ficar olhando as lojas, entendeu? Então, isso vai auxiliando também nós lá dentro da nossa comunidade Rainha Forever. Né? Lá na comunidade Rainha Forever, o que eu faço? Eu tenho um momento que eu faço a reunião, e nessa reunião com as meninas, a gente discute o livro. Só que aí eu discuto específico com finanças, né? Então, assim, olha, lá no livro Hábitos Atômicos, o que nós aprendemos? Que remover os aplicativos do celular é uma maneira de você tornar ele mais difícil, deixar ele menos atraente, né? Lembrar que toda vez que você faz uma compra não programada, essa compra está te deixando mais longe da sua viagem, certo? Que mais? Toda vez que eu deixo cartão de crédito em casa, eu deixo o hábito de comprar mais difícil, né? Colocar no lugar do cartão um bilhete, grudar no cartão um post-it. Toda vez que eu uso esse cartão, eu fico mais longe da minha viagem. E isso vai tornando o hábito menos atraente, entende? Tudo isso a gente aprende lá dentro da nossa comunidade Rainha Forever, né? Tem como você se inscrever na lista de espera e vir lá para a nossa comunidade do Rainha Forever. E, assim, pessoal, quem é aluna do Clube do Livro, fez a assinatura anual do Clube do Livro, todo o valor que você pagou no Clube do Livro, ele serve como cashback para você vir para a assinatura anual do Rainha Forever, tá bom? Então, tem como você fazer isso, tem como você assistir os encontros anteriores, participar dos próximos encontros e deslanchar a sua vida financeira de uma forma diferente, de uma forma sistêmica, de uma forma conjunta. Tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura? A regra dos 2 minutos. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudança, tá, o link tá aqui nos comentários, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem o link para você vir para a lista de espera do Rainha Forever. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudanças, a emoção toma conta e você acaba tentando fazer muito em pouco tempo. A melhor maneira que conheço de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que afirma: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se torna pegar meu tapete de yoga. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 km se torna calçar o tênis de corrida. A ideia é tornar seu hábito o mais fácil possível de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, ler uma página ou guardar uma peça de roupa. E como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa, porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. Um novo hábito não deve parecer um desafio.
As ações que seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito, que naturalmente o leve a um caminho mais produtivo. Geralmente, você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que levarão aos resultados desejados, mapeando seus objetivos em uma escala de muito fácil e muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil. Correr 5 quilômetros é difícil. Andar 10.000 passos é moderadamente difícil. Caminhar 10 minutos é fácil. E colocar seu tênis de corrida é muito fácil. Seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas sua porta de acesso ao hábito é colocar os tênis de corrida. É assim que você segue a regra dos 2 minutos. Muito fácil, fácil, moderado, difícil, muito difícil. Coloque os tênis. Escreva uma frase. Então vamos lá. Muito fácil. Coloca os tênis. Putz. É um hábito novo que eu estou criando aqui com vocês. E aí, esse hábito tá demorando aí para eu pegar o ritmo dele, mas eu vou conseguir. Eu vou lendo e depois eu falo do gráfico, tá? As pessoas geralmente acham estranho falar sobre ler uma página, meditar por 1 minuto ou fazer uma ligação de venda. Mas o ponto não é fazer uma coisa. O objetivo é dominar o hábito de comparecer. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, então tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de tentar criar um hábito perfeito desde o começo, faça a coisa mais fácil em uma base mais consistente. Você tem que padronizar antes de otimizar. À medida que domina a arte de comparecer, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual no início de uma rotina maior. Isso não é apenas um truque para facilitar os hábitos. É a maneira ideal de dominar uma habilidade difícil. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de atingir o profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Ao executar o mesmo esquecimento antes de cada treino, fica fácil entrar no estado de pico de desempenho. Seguindo o mesmo ritual criativo, você facilita o difícil trabalho de criar. Espera aí, gente. Ah! É... Ao desenvolver um consistente hábito de desligamento, ir para a cama em um tempo razoável fica fácil. Pode até não conseguir automatizar todo o processo, mas pode deixar a primeira ação automática. Facilite o início do processo e o resto acontecerá. Aí, ai, que lindo! Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui é a nossa planilha de hábito. Ficou maior, mais bonito, né, gente? Ai, que felicidade. Então, vamos lá. Muito fácil. Coloque o tênis. Fácil. Caminho por 10 minutos. Moderado. Caminhe 10.000 passos. Difícil. Corra 5 minutos, 5 quilômetros. Muito difícil, corra uma maratona. Então, como seria se você começasse essa semana somente colocando o tênis? Só colocar o tênis. Depois, semana que vem, caminhar só 10 minutos. Só 10 minutos. E depois, na outra semana, você vai caminhar 10.000 passos. Só 10.000 passos. E aí depois, você vai caminhar 5 quilômetros. Só 5 quilômetros.
E depois você vai correr 5 quilômetros. E aí sim, você começa a correr uma maratona. Essa é a diferença de você criar um hábito. Você viu o que eu falei? Só colocar o tênis durante uma semana? Por quê? Porque aí você já está condicionado a colocar o tênis. Na outra semana, você vai colocar, é empilhamento de hábitos isso, tá? Você vai fazer o quê? Vai colocar o tênis, vai sair e vai caminhar 10 minutos. No mesmo horário. Entende? A mesma coisa para escrever um livro, a mesma coisa para fazer o seu doutorado. Entendeu? Então, bora lá. Vamos continuar com a nossa leitura. A regra dos 2 minutos pode parecer um truque para algumas pessoas. Você sabe que o real objetivo vai levar mais do que apenas 2 minutos. Então pode parecer que está tentando se enganar. Ninguém está realmente querendo ler uma página, fazer uma flexão ou abrir as anotações. E se você sabe que é um truque mental, por que cairia nele? Se a regra dos 2 minutos parece forçada, tente isso. Pratique por 2 minutos e depois pare. Vá correr, mas você deve parar depois de 2 minutos. Comece a meditar, mas você deve parar depois de 2 minutos. Estude árabe, mas você deve parar depois de 2 minutos. Não é uma estratégia para começar. É a coisa toda. Seu hábito só pode durar 120 segundos. Um dos meus leitores usou essa estratégia para perder mais de 50 quilos. No começo ele ia à academia todos os dias, mas dizia a si mesmo que não poderia permanecer por mais de 5 minutos. Ele ia à academia, fazia exercícios por 5 minutos e saía assim que o tempo acabava. Depois de algumas semanas, ele olhou em volta e pensou: bem, estou sempre vindo para cá de qualquer maneira. Posso muito bem começar a ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o excesso de peso desapareceu. Você viu que não foi mágica, não foi um mês, num ano, numa semana. Foi depois de alguns anos. E ele foi aumentando o tempo dele. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar, passando por seus pensamentos na cabeça para o papel. Mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias. Ou nem começa, porque escrever um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é ficar sempre abaixo do ponto em que isso passa a ser... Gente do céu! Interessante ponto de vista, que tenhamos esse ponto de vista. Baixando todas as barreiras agora. Para tudo que esteja nos impedindo de fazer a nossa leitura. E todas as entidades que não querem receber a colaboração ou ser a colaboração para esse clube do livro, por favor, se distanciem 20 mil quilômetros agora, por favor. Pode pôr aqui tudo isso. Vamos lá. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar passando seus pensamentos da cabeça para o papel. Mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias. Ou nem começa. Porque escrever um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é ficar sempre abaixo do ponto em que isso passa a ser percebido como trabalho. Greg McCall, um consultor de liderança do Reino Unido, construiu um hábito de criar um diário deliberadamente, escrevendo menos do que gostaria. Ele sempre parava de escrever antes que parecesse um aborrecimento. Ernest Hemingway acreditava em conselhos semelhantes para qualquer tipo de escrita. A melhor maneira é sempre parar quando você está indo bem, disse ele. Estratégias como essas funcionam também por outro motivo. Reforçam a identidade de que você quer construir. Se aparecer na academia por 5 dias seguidos, mesmo que seja por apenas 2 minutos, está apostando em sua nova identidade. Você não está preocupado em ficar em forma. Está focado em se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Está praticando a menor ação que confirma o tipo de pessoa que quer ser.
Raramente pensamos em mudar dessa forma porque somos consumidos pelo objetivo final. Mas uma flexão é melhor do que nenhum exercício. Um minuto de prática de violão é melhor do que nada. Um minuto de leitura é melhor do que pegar um livro. É melhor fazer menos do que você esperava do que não fazer nada. Em algum momento, depois de estabelecer o hábito e comparecer todos os dias, combine a regra dos 2 minutos com uma técnica que chamamos de modelagem de hábito, para escalonar seu hábito em direção ao seu objetivo. Comece dominando os 2 primeiros minutos da menor versão do comportamento. Em seguida, avance para um passo intermediário e repita o processo. Concentrando-se nos 2 primeiros minutos e dominando esse estágio antes de passar para o próximo. Em determinado ponto, você estará praticando o hábito que originalmente quis criar, mantendo ao mesmo tempo seu foco onde deveria estar, nos 2 primeiros minutos do comportamento. Exemplo de modelagem de hábitos. Vamos lá. Estamos na página 175. Aham. Aqui, gente. Exemplo de modelagem de hábito. Hábito. Fase 1. Acordar cedo. Estar em casa às 22 horas todas as noites. Fase 2. Desligue todos os dispositivos, TV, telefone, etc., até às 22 todas as noites. Fase 3. Esteja na cama às 22 horas todas as noites, lendo livro, conversando com o seu parceiro. Fase 4. Apague as luzes às 22 todas as noites. Fase 5. Acorde às 6 todos os dias. Aí vem meu caso. 23, 24, mais 6, deu 8 horas de sono. Dá para fazer isso. Beleza. Então, você viu? O hábito é acordar cedo, mas o preparatório não é às 6 horas, é o antes das 6 horas. O que eu vou fazer antes das 6 todos os dias, entendeu? Beleza. O próximo hábito, tornar-se vegano. Comece a comer legumes em todas as refeições. Pare de comer animais com 4 patas, vaca, porco, cordeiro. Pare de comer animais com 2 patas, frango, peru. Pare de comer animais sem patas, peixes, mariscos. Depois, pare de comer todos os produtos de origem animal, ovos, leite e queijo. Você viu que é um processo, é um empilhamento de hábitos novos até você chegar onde você deseja? Tá? Isso faz total diferença. Empilhamento de hábitos novos. Exercitar-se. Vista a roupa de treino. Depois, fase 2. Saia. Tente dar um passeio. Fase 3. Dirija-se para a academia, faça exercício por 5 minutos e saia. Fase 4. Exercite-se por 15 minutos pelo menos uma vez por semana. Fase 5. Exercite-se 3 vezes por semana. Entendeu? E nós vamos conseguir fazer isso, gente. Nós vamos conseguir. Depois vocês colocam para mim lá na comunidade o que vocês acharam desse novo formato, que eu coloco para vocês os gráficos, as imagens do livro, tá bom? Quase todo objetivo maior de vida pode ser transformado num comportamento de 2 minutos. Quero viver uma vida saudável e longa. Preciso ficar em forma. Preciso me exercitar. Tenho que vestir minhas roupas de ginástica. Quero ter um casamento feliz. Preciso ter um bom parceiro. Deveria fazer algo todos os dias para facilitar a vida do meu parceiro. Deveria planejar a refeição para a próxima semana.
Sempre que tiver dificuldades para manter um hábito, experimente a regra dos 2 minutos. É uma maneira simples de facilitar seus hábitos. Resumo do capítulo. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar seu comportamento por minutos ou horas depois. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são como uma bifurcação na estrada e o direcionam para um dia produtivo ou improdutivo. A regra dos 2 minutos afirma: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Quanto mais você ritualizar o início de um processo maior, é a probabilidade de entrar no estado de profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que não existe. Capítulo 14. Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis. No verão de 1980, Victor Hugo enfrentava um prazo impossível. 12 meses antes, o autor francês prometera à editora um novo livro. Mas em vez de escrever, ele passara o ano buscando outros projetos. Entretanto, convidados e adiando seu trabalho. Frustrada, a editora de Hugo respondeu estabelecendo o prazo de menos de 6 meses. O livro teria que ser concluído em fevereiro de 1831. Hugo elaborou um estranho plano para vencer sua procrastinação. Ele recolheu todas suas roupas e pediu a um assistente para trancá-las em um grande baú. Ficou sem nada para vestir, exceto um grande chalé. Sem roupas adequadas para sair, ele permaneceu em seu escritório e escreveu diligentemente durante o outono e o inverno de 1830. O Corcunda de Notre Dame foi publicado 2 semanas antes, do dia 14 de janeiro de 1831. Um procrastinador escreveu um livro maravilhoso. Mas o que ele fez? Ele tirou todas as distrações da frente dele. Às vezes, o sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar os maus. Essa é uma inversão da terceira lei da mudança de comportamento. Torne-o difícil. Se você se vê continuamente com dificuldade em seguir seus planos, siga o exemplo de Victor Hugo e dificulte seus maus hábitos, criando o que os psicólogos chamam de dispositivo de compromisso. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que controla suas ações no futuro. É uma forma de amarrar comportamentos futuros, vinculando você a bons hábitos e impedindo os maus. Quando Victor Hugo trancou suas roupas para que pudesse se concentrar em escrever, ele estava criando um dispositivo de compromisso. Existem várias maneiras de criar um dispositivo de compromisso. Você pode reduzir o excesso de alimentos comprando alimentos em embalagens individuais. Em vez de em grandes quantidades, pode pedir para ser adicionado à lista de banidos em cassinos e sites de poker online para evitar futuras apostas. Já ouviu falar de atletas que têm que atingir o peso? Para uma competição, deixarem suas carteiras em casa durante a semana antes da pesagem, para não ficarem tentados a comprar fast food. Como outro exemplo, meu amigo e especialista em hábitos, Nir Eyal, comprou um temporizador de tomada, um adaptador que conecta seu roteador de internet e a tomada. Às 22 horas todas as noites, o temporizador de tomada corta a energia do roteador. Quando a internet se desliga, todo mundo sabe que é hora de ir para a cama. Os dispositivos de compromisso são úteis porque permitem desfrutar suas boas intenções antes de ser vítima da tentação. Sempre que estou tentando cortar calorias, por exemplo, peço ao garçom para dividir minha refeição e colocar metade em uma embalagem para a viagem, antes que a refeição seja servida. Olha que interessante, gente. Que boa para emagrecer. Você já pede, pega metade, já põe para a viagem. Pronto. Aí você não fica olhando e se controlando. Olha que lindo. Adorei. Se eu esperasse até a refeição chegasse e dissesse a mim mesmo, eu só comerei metade, isso nunca funcionaria. Ele admitiu que isso não vai funcionar, e aí ele simplesmente foi e criou outra estratégia. Já falou, olha,
eu quero tal coisa, você já pega metade e põe para viagem? Gente, que lindo! Faça isso. A chave é mudar a tarefa de tal forma que desviar do hábito exija mais trabalho do que iniciá-lo. Se está se sentindo motivada para entrar em forma, agende uma sessão de yoga e pague antecipadamente. Se está animada com o negócio que deseja iniciar, envie um e-mail para um empresário que respeite e agende uma consultoria. Quando chega a hora de agir, a única maneira de fugir é cancelar a reunião, o que requer esforço e pode custar dinheiro. Dispositivos de compromisso aumentam as chances de você fazer a coisa certa no futuro, dificultando os maus hábitos no presente. No entanto, podemos fazer ainda melhor. Podemos tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. Como automatizar um hábito e nunca pensar nele novamente? John Henry Peterson nasceu em Dayton, Ohio, em 1844. Ele passou a infância ajudando nos afazeres da fazenda da família e trabalhando em turnos na serraria de seu pai. Depois de frequentar a faculdade em Dartmouth, Peterson retornou ao Ohio e abriu uma pequena loja de suprimentos para os mineiros de carvão. Parecia uma boa oportunidade. A loja enfrentava pouca concorrência e desfrutava de fluxo constante de clientes, mas ainda lutava para ter lucro. Foi quando Peterson descobriu que seus empregados furtavam seu dinheiro. No século XIX, o furto por funcionários era um problema comum. Os recibos eram mantidos em uma gaveta aberta e podiam ser facilmente alterados ou descartados. Não haviam câmeras de vídeo para rever o comportamento e nenhum software para rastrear as transações. A menos que você estivesse disposto a supervisionar seus funcionários a cada minuto do dia ou a gerenciar todas as transações sozinho, era difícil evitar o furto. Enquanto Peterson refletia sobre sua situação, encontrou um anúncio em uma nova invenção chamada de caixa incorruptível de Hitch, projetada por seu colega James Hitch, residente de Dayton. Foi a primeira caixa registradora. A máquina automaticamente bloqueava o dinheiro e os recibos depois de cada transação. Peterson comprou duas por $50 cada. O furto por funcionários em sua loja acabou da noite para o dia. Nos 6 meses seguintes, o negócio de Peterson saíra do prejuízo para gerar um lucro de 5.000, o equivalente a mais de 100.000 nos dias de hoje. Peterson ficou tão impressionado com a máquina que mudou de empresa. Ele comprou os direitos da invenção de Hitch e abriu a National Cash Register Company. 10 anos depois, a National Cash Register tinha mais de 1.000 funcionários e estava a caminho de se tornar um dos negócios mais bem-sucedidos da época. A melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável. Aumente a resistência até que não tenha a opção de agir. A genialidade da caixa registradora era automatizar o comportamento ético, tornando o furto praticamente impossível. Em vez de tentar mudar os empregados, automatizou o comportamento preferível. Algumas ações, como a adoção de uma caixa registradora, funcionam sempre. Esse tipo de solução exige um pouco de esforço inicial, mas cria um valor crescente ao longo do tempo. Sou fascinado pela ideia de que uma única escolha gere retornos repetidas vezes. E inquiri meus leitores sobre suas soluções favoritas, de ação única, que levaram a melhores hábitos ao longo do prazo. A tabela a seguir compartilha algumas das respostas mais populares. Eu aposto que se as pessoas fizessem simplesmente metade das ações da lista, mesmo que não pensassem mais em seus hábitos, a maioria estaria vivendo melhor dentro de um ano. Essas ações únicas são uma maneira direta de empregar a terceira lei da mudança de comportamento. Elas facilitam o bom sono, a alimentação saudável, a produtividade, a economia e o bem-estar geral. Ações únicas que vinculam bons hábitos. Nós vamos ver mais sobre isso. Ah, não, vou mostrar para vocês, vai. Não aguento. Não aguento? Aguento sim. Vocês vão saber mais sobre ações únicas que vinculam bons hábitos
na próxima leitura. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.